Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um episódio do Na Cabine Podcast, o episódio 19. Eu já peço desde já que vocês se inscrevam, ativem o sininho das notificações. Vamos deixar o like também na transmissão, é muito importante para dar engajamento. Esse programa eu quero homenagear, deixar como homenagem para os que nos deixaram na última semana, né? 3 grandes jornalistas esportivos, o jornalismo de luto, principalmente o grande Apolinho, que eu trabalhei há alguns anos, né? 5 anos na Super Rádio Tupi. É um cara que eu sou muito grato, que me ajudou bastante. Eu era setorista do Flamengo, para quem não sabe, e cobrir Flamengo com o Apolinho na casa é sempre especial, um grande rubro-negro. Então, um beijo no coração aí dos fãs do Apolinho. O Silvio Luiz, né? Que é uma referência para todo mundo que trabalha com jornalismo esportivo, principalmente os narradores. Marcou a década de 90 lá com o campeonato italiano, todo mundo assistia. Uma referência, né? O único locutor que não gritava gol. Se vocês pegarem esse detalhe aí, o único locutor que não gritava gol, ele gritava então assim, espetacular. E também o Antero Greco, que todo mundo assistiu no Sport Center por muitos e muitos anos na ESPN. Fica aí o nosso agradecimento a essas feras. Bom, eu tô aqui com uma fera também, cara que foi campeão nacional por 3 clubes, se eu não estiver enganado, né? Botafogo, Grêmio e Vasco. André Silva, prazerzaço estar contigo, meu irmão. Satisfação recebê-lo. Valeu, meu xará. Prazer todo meu. A gente vem aqui falar de futebol, né? Contar as histórias aí. É sempre muito bom. Deixo aqui meus sentimentos também para os familiares das pessoas que foram embora, né? O Apolinho é um cara que eu convivi durante muito tempo, apesar de não ter jogado no Flamengo, mas convivia dentro do futebol carioca, né? Ele foi treinador do Flamengo em 95, no ano que a gente foi campeão brasileiro, né? Pelo Botafogo, então, era um cara que eu convivia muito. Sempre que encontrava, tinha o máximo respeito. E deixo meus sentimentos para a família do Silvio Luiz e do Antero Greco também. Com certeza. Sobre o Apolinho, já que você citou, vocês como jogadores, nessa época, o rádio brilhava, né? Ainda não tinha rede social, internet, era um negócio engatinhando. Vocês acompanhavam a crônica esportiva no rádio, ouviam Rádio Globo, Rádio Tupi, para saber o que eles falavam de vocês? Sempre, sempre. Eu era fã do Apolinho, do José Carlos Araújo, do Luiz Penido, né? Ouço o Luiz Penido até hoje, né? Então, para mim, é um orgulho. Eu sou da época do radinho, né? Do Motorola, de ficar ouvindo. Eu lembro que eu sentava na beira da calçada com meu pai. Meu pai até hoje senta na cadeirinha de praia dele, né? Lá em Campo Grande, onde a gente mora. E é ouvidor assíduo de rádio, de radinho de pilha. E escuta o jogo ali todo final de semana. É maravilhoso, né? Eu cresci também ouvindo rádio e depois fazendo rádio. Vamos que vamos, então vamos engatar esse papo, senão me emociona aqui para lembrar dessa época boa, assim, dessa galera boa. Ô André, conta pra gente, você decidiu ser jogador de futebol com quantos anos? É desde moleque que você queria ser? Na verdade eu tinha um sonho, né, como todo menino, né. Meu pai foi jogador de futebol, não de muito sucesso. Ele jogou no São Cristóvão, na época áurea do São Cristóvão, que jogava no Maracanã. O preparador físico dele na época do São Cristóvão foi o Carlos Alberto Parreira. Caramba! Depois coincidiu de eu encontrar o Parreira como meu treinador no Atlético Mineiro. Cara, que legal. Em 2000, antes de vir para o Vasco, né? Então, eu puxei um pouquinho do DNA do meu pai, mas meu pai jogava 10 vezes mais do que eu. Ele jogava em que posição? Ele jogava com a 10, era meia esquerda. É mesmo? Qual o nome do teu pai? Seu Carlos Alberto, mas a galera chama ele de Beto. Beto. E ele joga bola até hoje, cara. Tem 76 anos. Caramba, hein? Vai fazer 77 agora, dia 20 de junho. E ele joga bola até hoje. Hoje é quinta-feira, é dia da pelada dele. Ah, que legal, cara. Bacana demais, né? Lembrando que esse programa vai ao ar sempre às terças-feiras, 2h. A gente grava um pouquinho antes para trazer o conteúdo para vocês. André, e aí você teve o sonho, viu teu pai jogando, imagino, né? Pegou teu pai jogando um pouquinho, ou não? Não peguei, não. Mas o meu pai, desde eu bem novinho, desde 5 anos de idade, ele me levava para a beira do campo. Ele sempre foi muito peladeiro, né? Depois que ele parou de jogar, casou com a minha mãe, ele sempre foi aquele cara que era o escolhido. O pessoal chegava no final de semana e ia na casa da minha mãe e do meu pai para poder buscar ele para jogar. Que legal. E ele começava a me levar, começou a me colocar, me inserir no futebol a partir de 5 anos. Então, toda pelada que ele ia, ele me levava. E nisso eu fui pegando gosto e puxo um pouco no DNA, né? Também sou canhoto, ele também é canhoto. E aí fui crescendo, até que com 12 anos de idade, eu estudava num colégio particular lá em Campo Grande e um professor de educação física me viu jogando futsal,
que era futebol de salão na época. Com aquela bolinha bola pesada. Pesada, pequenininha, né? É. E aí ele perguntou se eu queria fazer um teste no Botafogo. Pois o amigo dele era preparador físico do Mirim do Botafogo. Eu falei que lógico. E ele marcou o teste para me fazer. Eu fui em Marechal Hermes, no meio de 300 e poucas crianças. Fui o único aprovado no dia e minha história começou ali. Isso aí com quantos em anos? 1987. 87. Então ainda o Botafogo sofria aquele problema de estar sem títulos, né? Fomos campeão em 89. 89 e 90. E o engraçado é que uma semana antes, cara, eu fui na Gávea fazer o teste também, fui aprovado. Ih. Só que o coração falou mais alto, né? Sou botafoguense. Ó, tatuagem não deixa mentir, né, irmão? E aí a família botafoguense, eu falei, não, vou jogar no Botafogo. Botafogo, time Flamengo, do não teve Garrincha, dúvida. do Newton Santos. Vou tentar fazer minha história aqui. Graças a Deus deu tudo certo. Ah, que bacana, cara. Jogar no Clube do Coração deve ser algo assim que você guarde na memória cada momento, né? Muito, cara. Muito emocionante. O primeiro jogo no Maracanã, os primeiros jogos no profissional. Passa um filme, né, na nossa cabeça. E você começa na base do Botafogo. Que ano você começa no profissional? Eu, em 1992, eu já comecei a subir alguns jogos profissional. Mas eu subia e descia, entendeu? Mas no Brasileiro ou no Carioca? No Carioca, no Brasileiro subia, treinava contra o pessoal que na época ainda era em Marechal Hermes. Aquele timaço nosso. Timaço, né? Que quase foi campeão brasileiro. Perdemos pro Flamengo a final, né? Então já participei ali, entrava nos treinos, o pessoal me pegava no Sub-20 para participar, mas não foi efetivado. Em 93 eu participei muito também, da Comebol também, não fui titular, mas eu era reserva. Era meia na época, era reserva do Rogerinho. Começou como meia? A minha base toda eu fui meia, fui 10 e 11. Caramba. Eu virei lateral em 95 com o Paulo Torre. Foi ele que trouxe isso para sua vida, né? E aí eu sempre fui meia. E em 93 eu participei de alguns jogos da Comebol também, entrei em alguns jogos contra o Caracas, outros jogos. E a gente ganhou aquele título super importante também, né? Pelo Botafogo, que é a Comebol. Que é como se fosse uma Sul-Americana hoje, né? E aí, mas eu Carlos Alberto Torres, né? Carlos Alberto Torres. Mas eu fui efetivado mesmo em 95. 95 com Paulo Autuori e aquele timaço do Botafogo também, que é formado meio que... Ninguém sabe como surgiu, vem um, vem outro. Paulo Autuori era até então um técnico também pouco conhecido, vinha de Portugal, né? Conta então pra gente como é que foi essa mudança aí de meia para lateral. Então, quando começou os treinamentos em 95, eu cheguei de empréstimo. Em 94 eu joguei o ano todo no Pelotas, joguei um campeonato gaúcho, que na época foram 10 meses. Que depois também eu vou contar uma outra história, que lá no Pelotas o Filipão já estava de olho em mim. É mesmo? E depois do Botafogo eu fui pro Grêmio. E aí em 95 eu volto para disputar o Carioca e fiquei sendo reserva do Sérgio Manuel. Eu entrei em vários jogos do Carioca de 95, mas quando começou o Campeonato Brasileiro, os treinamentos de 95, que o Paulo Autuori foi contratado, não tinha lateral esquerdo reserva. O titular, eles contrataram o Guto, que era um lateral esquerdo que tinha jogado no Atlético Mineiro, também era um jovem. Só que na semana da estreia do campeonato, o Guto se machucou. E quem estava treinando no time reserva de lateral, porque não tinha, era eu. Aí o Paulo me chamou e falou, André, não quero improvisar, tu tá treinando bem aí. A galera tá te elogiando, aí o Gotardo, o Sérgio Manuel, os caras que eram os caras do time na época, né? Sim, lideranças. E aí os caras falaram para não improvisar, botar outro e descolocar. Peraí, não vai improvisar como se já tá improvisando, né? Aí eu falei, professor, tô sendo improvisado, mas se eu me colocar, uma coisa eu te prometo, que eu não vou sair mais do time. Aí ele... Dito e feito. Foi dito e feito, é isso aí. Eu entrei, tomei conta da posição. E graças a Deus eu segui a minha carreira depois de lateral. E muda muito, né, cara? Na meia, teoricamente, nessa época do futebol, você marcava muito menos. Como lateral, vai e volta o tempo inteiro, né? Poxa, era mole não, Xará. Mas eu vou te falar, para mim facilitou muito, porque como eu tinha jogado de meia a minha carreira toda, né, tendo que jogar de costa, tendo que girar e pifar, dar a bola pro pessoal fazer gol, cruzar essas coisas... Depois eu comecei a pegar a bola de frente o tempo todo, então eu já tinha uma visão muito boa do campo, né? Com a inteligência que eu já tinha, jogava de meio o tempo todo, para mim facilitou muito.
Mas e a parte defensiva? Como é que você aprimorou? Eu aprendi muito no ano anterior que eu joguei o Campeonato Gaúcho, que lá a porrada come. Gauchão é fogo, né? E aí, Gauchão, que na época não existia TV. Não passava. Não, em lugar nenhum. Era soco na cara, era carrinho por trás, era porrada, era aquela Libertadores que existia, que você pegou também, né, do passado. Que a galera te dava soco, te dava cusparada. Valia tudo. Era isso. Então, para mim, o Rio Grande do Sul, lá o Pelotas, foi uma escola para mim, onde eu aprendi a marcar muito. Então, eu vim com a escola do Rio Grande do Sul da marcação, com a técnica e habilidade que eu tinha de meia da minha base. Então, para mim, foi muito bom ter virado lateral. E nada é por acaso, né? Assim, na época, teoricamente, eu imagino que você tenha pensado, pô, você é emprestado para o Pelotas. Pô, e lá foi maravilhoso para você, né? Muito bom, porque como eu te falei, eu aprendi a parte defensiva. Porque apesar de lá também eu jogar de meia, mas lá você tem que marcar o tempo todo, porque é um futebol, eu falo para todo mundo, ali é uma escola. Você jogar o Carioca, jogar o Paulista, eu tive a oportunidade de jogar também, e você jogar o Gaúcho, são escolas totalmente diferentes, entendeu? Lá é uma escola totalmente voltada à marcação, à força. Já naquela época, hoje o futebol está mais dinâmico, né? Tá mais futebol de força, de velocidade, mas naquela época lá atrás, o Campeonato Gaúcho se formava assim, era mais forte em relação à força e a jogadores altos, fortes, que davam porrada. Então eu aprendi muito, agradeço muito. O próprio estilo do Grêmio, que foi campeão com o Filipão, Libertadores, brasileiro, era um estilo de jogo com o Paulo Nunes cruzando pro Jardel fazer gol de cabeça, né? Era muito isso, né? Você jogou até no time do Grêmio com esses caras depois. Mas me diz uma coisa, André, a gente olha para o passado e vê aquele time do Botafogo sendo formado meio que por acaso, né? O Montenegro fala isso, o pessoal da época todo conta, o próprio Paulo Autuori, que foi assim, um clube que não tinha dinheiro, passava por dificuldades financeiras gigantescas na época. O Donizete veio aqui, disse que na época ele veio do México, ele chegou, às vezes não tinha material para treinar, faltava água no lugar de treinamento, né? Que no caso era Marechal. Como é que foi para lidar com tudo isso e no final das contas virar um time campeão? Cara, foi uma coisa que tinha tudo para dar errado e deu certo. Porque eu não era lateral, virei lateral. Chegou o Donizete Gonçalves do México em cima da hora, né? O Leandro Ávila chegou do Vasco, pois foi o lateral esquerdo era o Jefferson, que foi pro Vasco. Do Botafogo foi pro Vasco, o Leandro veio do Vasco. Então foram o Paulo também ninguém conhecia, ninguém nunca ouviu falar do Paulo. Ele chegou e montou aquele esquema já na época que foi maravilhoso, né? Beto, que veio do Mato Grosso, lá do sul, né? Mato Grosso. O Beto, na época, ele até jogou comigo um pouco na base do Botafogo, que ele veio do Mato Grosso trocado por 20 pares de chuteira. Né? O Beto, eu peguei ele no juvenil do Botafogo, mas aquele time de 95, a gente não tinha estrutura nenhuma, cara. Eu lembro até hoje, não tinha campo para treinar. A gente iniciou treinando atrás do campo do Caio Martins, atrás da trave, num pedacinho bem pequenininho que só tinha mato e pedra. Nossa. Não tinha nem grama. Tô falando mato porque era mato mesmo. Água, pô, tinha dia que não tinha água nem para tomar banho. Você treinava, calor todo tremendo. suado, e a gente ficava sacaneando o outro porque ia para casa fedendo porque não tinha como tomar banho. E pior, tinha dia que faltava até material, cara, de treino, porque como não tinha água, não tinha como lavar. Então, a gente tinha a programação de treinar de manhã e de tarde. Só treinava de manhã porque de tarde não tinha roupa para treinar, a galera ia embora. E vários caras consagrados já, né? O Gotardo, o Túlio, pô, o Wagner. O mais jovem do time era eu, o resto da galera já tinha jogado bem e já se firmado na profissão já há muito tempo. E o Beto também, mais ou menos calculando com a tua idade, né? Sim, eram vocês, Leandro Ávila, Jamir, Beto, Sérgio Manuel, Donizete, Túlio, Wagner, Wilson Goiano, Gotardo Gonçalves, André Silva. É realmente time muito experiente, né? Pô, tinha a galera bem rodada, então... E essa galera não deixava a peteca cair, isso daí que foi importante. O Gotardo foi campeão em 92 pelo Flamengo, né? Brasileiro. E jogou em grandes equipes também, era nosso xerife, nosso capitão na época. E ele puxava a fila, cara, para não deixar a galera desanimar. Rapaziada, não vamos desanimar não, vamos lá, que vai vir coisa boa aí na frente. E vocês acreditaram desde o início ou foi ao longo do campeonato que vocês foram vendo? Estamos chegando, acho que dá. Cara, a galera mais antiga, depois eu também fui pegando experiência, né? Eu vou vendo que algumas coisas que no início ali são difíceis, que lá na frente as coisas podem dar certo, né? E foi o que aconteceu com a gente
E graças a Deus as coisas andaram bem. E o Montenegro sempre esteve do nosso lado. É uma coisa que eu gosto de frisar sempre nos podcasts, nas entrevistas que eu vou. Montenegro, tem muito torcedor do Botafogo que eu amo a torcida do Botafogo, todo mundo sabe disso. Sou botafoguense. Sim. Muita gente não gosta dele, mas se não fosse o Montenegro, cara, eu acho que o Botafogo já tinha até fechado as portas há muito tempo. Eu acho que essa galera, Montenegro, Renha, Rothenberg, André Silva, essa galera toda aí que fez parte de uma geração que ajudou muito o clube, né? Porque Muito. o Botafogo tinha muitas dificuldades financeiras, né? Muito. Acho que se não fosse esses caras, realmente a coisa tinha degringolado. Xará, nós fomos campeão com 4 meses de salário atrasado. Olha só. Você imagina isso hoje? Não dá. Não dá, pô. Não vai bater campeão de jeito nenhum. Entendeu? Nós fomos campeão 4 meses de salário atrasado, com bicho atrasado, premiação atrasada, tudo atrasado. Só que a gente não segurava a peteca, né, irmão? A gente era jogador de brio, jogador que era foda mesmo, entendeu? Não deixava a peteca cair e não desanimava. Tanto que a maioria dos jogos, eu não tenho ao certo agora quantos jogos a gente fez e quantas vitórias, mas eu lembro, eu acho que foram 29 jogos e 4 derrotas só. Eu acho que é isso. 19 vitórias, alguns empates e 4 derrotas. Então, para bater um time campeão sem receber 4 meses de salário atrasado, 19 vitórias, É muita coisa. foda. É muita coisa. Vocês estão na história realmente do Botafogo. E é difícil apagar, assim. Acho que mesmo que o Botafogo faça um time campeão, e eu torço por isso, eu lamento muito o também. Botafogo não ter sido campeão ano passado. Eu não tenho essa história, cara. Eu aqui não tenho por que mentir. Assim. Eu sou vascaíno, a galera que me acompanha sabe, eu trabalho na Vasco TV, nunca escondi. Mas eu gosto muito do Botafogo, porque eu cobri muitos anos o Botafogo. Então você acaba se envolvendo com as pessoas, você acaba tendo uma torcida também pelo clube, né? E assim, a gente olha o Botafogo com tantos anos sem bater campeão, eu acho que isso vai dando um desânimo assim para gerações que estão chegando, que tá na hora. Tá na hora. Não tá passando da hora, né? Eu sou um frequentador assíduo de estádio, né? Uhum. A torcida do Botafogo sabe, eu tô sempre ali. E eu não vou... Raramente eu vou para camarote, eu recebo vários convites, mas raramente eu vou. Eu gosto de ir para arquibancada com a galera mesmo. De nego tacar cerveja pro alto, cair na minha cabeça. Então eu tô com a galera ali sempre. E eu sofri muito ano passado, cara. Acho que todo botafoguense Entendeu? sofreu, As né? pessoas me encontram e falam assim, pô, acho que no fundinho tu não queria que fosse campeão. Pô, tá louco. Cara, eu queria que fosse campeão ano passado, quero que seja campeão esse ano, porque eu acho que o torcedor do Botafogo já está há muito tempo aguardando um título importante, né? São 28 ou 29 anos. Desde 95 aí, ó, só fazer a conta. Vai 28 anos, vai bater 29 agora em dezembro, né? Dia 17 de dezembro. Então já está mais do que na hora de ganhar um título importante e eu tô torcendo muito, cara, muito mesmo para a gente bater campeão novamente. Foi muito estranho tudo que aconteceu ano passado, né? Eu acho meio inexplicável, assim. Acho que deve ter alguma coisa que aconteceu que ninguém sabe. Dentro do grupo, dentro do clube, né? Não é possível, cara. A gente tenta procurar um culpado ou algum problema, mas é complicado. Eu convivi em vários grupos de futebol, né? De bater campeão e de não bater campeão também. Mas eu nunca vi nada igual do que aconteceu com o Botafogo no passado. Não, e assim, problemas... Às vezes são obstáculos que você supera. O próprio time de 95 é isso aí. Você acabou de falar que 4 meses sem receber, às vezes sem material, sem água. Isso aí não foi suficiente. E tinha até... E aí, problema interno. Tinha problema jogador interno. com jogador, o Gotardo com o Túlio, com o Sérgio Manuel, porque o Túlio tinha o salário dele lá da Sevenap na época, recebia em dia, né? Mérito dele total, porque ele foi artilheiro várias vezes de Campeonato Brasileiro. Só que o problema é que a galera brigava com ele, que ele não brigava pela gente. Uhum. Que ele tava com o dele em dia e a gente não. E a gente ficava, porra, Túlio. E ele tinha estofa para isso, ele poderia ter brigado. Vai lá, fala com a diretoria para pagar a gente, o cacete. Ele, não, vou falar, não sei o quê. Mas no fundo a gente não sabia se o cara falava ou não, né? Mas ele tinha esses problemas internos, mas nem por isso a gente deixou de acreditar e de correr atrás para brigar pelo título e ser campeão. Mas assim, esses problemas, assim, os caras não se falavam no dia a dia mesmo, não tinha esse contato, assim, uma troca de olhar, uma palavra? Você falava muito dentro do campo, fora de campo falava pouco, um com o outro. Entendi. Mas eu convivi em outros jogos também, em outros clubes. No Vasco eu convivi com isso. Você viu o Romário Edmundo. Entendeu? Você pegou um pouquinho, né? Pouquinho. Mas eu convivi muito. Joguei com o Romário muito tempo no Vasco, né? Uhum. Então, eu via que ele tinha... O Romário é um cara espetacular. Só que se ele gosta de você, ele gosta. Se ele não gosta, meu irmão... Não gosta mesmo. Tá fudido. Te bota de lado e acabou.
Eu, graças a Deus, eu tenho uma boa convivência com ele até hoje. Ele sempre gostou de mim. Até hoje a gente se encontra. Ele pergunta, e essa canhotinha aí? Na hora do rachão, era do time do Romário? Sempre do time dele. É? Porque eu sei, a galera vem aqui e fala, tinha o time do Romário e tinha o time do Edmundo. É. E o rachão era quase um campeonato. É. Mas aí são dois caras do bem, eu me dou super bem com o Edmundo também. É um cara que convivi pouco, mas convivi lá no Botafogo, que ele começou lá com a gente, né? Você trabalhou com ele na base do Botafogo? É, eu sou um pouco mais jovem, ele era juniores quando foi mandado embora, eu era juvenil. Mas a gente convivia ali no dia a dia, né? Se encontrava em treinamentos, no corredor em Marechal Hermes. O Botafogo teve uma perda muito grande quando ele saiu de lá. Eu acho que o Edmundo viraria o ídolo, de repente, do Botafogo, que ele foi o ídolo do Vasco, né? Eu acho que sim. E tu sabe por que ele foi mandado embora? Cara, dizem na época que foi porque ele estava sem roupa ou de cueca, algo assim. Dizem isso, né? E tinha a esposa de um diretor na época que viu, e aí o diretor viu e não ficou satisfeito e mandou ele embora. Agora tu vê como é o destino, né? O cara poderia ter sido isso tudo que ele foi no Vasco, no Botafogo, né? É. Mas é a vida, né? Cada um tem a sua trajetória pô, eu agradeço que ele tenha sido mandado embora do Botafogo. Pra você que é vascaíno foi muito Pra bom. mim foi maravilhoso. O Edmundo arrebentou e deu vários títulos pro Vasco, né? Principalmente brasileiro de 97. E assim, outro lamento que eu acho que o torcedor do Botafogo tem é sobre 96. Porque vocês têm um timaço em 95, terminam o ano arrebentando, e aí vem a Libertadores da América. E o time é meio que desfeito, né? Infelizmente, assim, venderam a metade do time, né? Eu fui pro Grêmio, o Doni acho que foi pro Benfica. Foi. Junto com o Jamir e com o Paulo Tuori, né? Eu fui pro Grêmio. O Sérgio Manuel, se eu não me engano, foi pro Japão, para um time que eu não lembro o nome. Então, a metade do time saiu. Então, ficou descaracterizado, né? Aquele time forte de 95. Eu fico muito triste, eu falo com os torcedores que se a gente tivesse ficado com aquele time em 96, a gente teria muita chance de ter ganho a Libertadores. Eu acho também. Vocês poderiam bater campeões com aquele time. Não posso falar que a gente seria campeão, mas ia brigar. Ia brigar, a gente tinha muita chance. Eu acho que ia brigar também. E era uma atmosfera diferente, né? O Botafogo ele vinha de títulos importantes, 89 e 90, aí final de Brasileiro 92, campeão 95. Estava numa atmosfera completamente... 93, Comebol. Uma atmosfera completamente diferente da de hoje, né? Uma atmosfera otimista, né? Ia ter muita chance. Pena que o pessoal vendeu a gente. Na época não existia a Lei Pelé, né? Vocês opinavam sobre isso? Nada. Antes de ir pro Grêmio, te falaram, você vai sair. Cara, eu conto para todo mundo até hoje. Eu vou contar no meu caso, foi muito estranho. Eu estava treinando, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava fazendo uma corrida na Barra da Tijuca. Antigamente, você lembra, a gente corria na beira da praia, né? Naquele calçadão, que hoje nem se treina mais, né? Porque sim, faz mal. Faz mal, um piso muito duro, faz mal para a articulação. E eu estava correndo e veio um diretor na época, que era o Seu Clemente, que já é falecido também. Seu Clemente, sei quem é. Me chamou e falou, teu contrato está lá para você assinar, e se você não assinar, a gente vai botar teu passe na federação. Eu falei, mas como assim, pô? A gente identificou, acabei de ser campeão. E eu na época não existia empresário, né? Sim. Eu não tinha empresário. E eu vou te falar, meu salário, quando eu fui campeão, eu ganhava R$1.000. Que isso, cara? E eles queriam me dar R$5.000, me dar 4 mil de aumento. Só que o meu reserva ganhava 25 mil. Que loucura. E eu iria continuar sendo titular para ganhar 5 mil e o meu reserva 25. Não dá, né? Só que o meu reserva, o dono do passe dele, assim, o empresário dele, assim, depois que eu descobri, era um diretor do Botafogo. Então estava explicado. Você tem algum problema em falar quem era o seu reserva? Era o Guto, pô. Era o próprio Guto? Sim. Eu já ganhava isso em 95? Já, eu tenho um problema só de falar quem era o... Empresário. O empresário e o diretor, né, na época. Sim. Que ele é vivo até hoje. E aí eu falei, pô, cara, aí não dá. Eu sou o titular, fui campeão, como é que eu vou assinar um contrato desse? Aí ele, não, então tu vai se ferrar, que teu contrato vai para a federação e tu vai ficar encostado, vai treinar separado. Eu falei, ok. Eles colocaram meu passe na federação, aí eu volto naquela história do Pelotas. Eu fiz um baita de um campeonato em 94, como meia, fui vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho, né? Aprendi a marcar, que foi uma escola para mim, e o Filipão já estava de olho em mim naquela época. Olha só. E aí, quando o Botafogo colocou o meu passe na federação disponível para comprar, o Grêmio no outro dia foi e comprou. E quando eu cheguei lá, o Filipão me chamou, guri, eu estava de olho em você desde a época do Pelotas, que eu te acompanho.
Quando o Botafogo, eu vi que o Botafogo não estava para renovar seu contrato, eu falei para o Fábio Koff, aqui na época, que era o presidente, o lateral que eu quero aqui para ficar com o Roger, que também era um baita no lateral, é o André Silva. Vai lá e contrata ele, que o passe dele está na federação. E aí eu fui pro Grêmio, aí começou a minha história lá também. Eu fui campeão brasileiro em 96, no outro ano. Ganhando da Portuguesa na final, né? Na final, 97 do Flamengo no Maracanã, da Copa do Brasil. E eu fiz uma baita de uma história no Grêmio também. E era um timaço também, né? Nossa. Tinha Dinho, Carlos Miguel, Paulo Nunes, Jardel, Mauro Galvão. Que time, hein, cara? Cara, vou te falar, ó, zagueiro tinha o Mauro Galvão, tinha o Rivarola, que era do Paraguai. Pô, o Arce jogava ainda? Tinha o Adilson Batista. Adilson. Tinha um lateral direito que era o Arce. Aí na esquerda tinha o Roger, tinha eu. O goleiro era do Darley. Que time, cara. E o Murilo, que agarrou no Fluminense um tempo aqui também. Aí de volante tinha o Dinho, tinha o Luiz Carlos Goiano. O Emerson. Seleção brasileira. Emerson. Aí tinha o Ailton, nosso amigo aqui do Rio também. Artilheiro, campeão, né? Fez o gol do título, na verdade. Carlos Miguel, que jogava muito. É que eu falo pra todo mundo. O Sérgio Manuel, pra mim, foi o melhor que eu joguei, mas o segundo foi o Carlos Miguel. Pifador também. Jogava muito. E aí tinha o Jardel, tinha o Paulo Nunes, tinha o Zé Afonso, tinha o Zé Alcindo. Verdade. Tinha uma galera lá, o Rodrigo Grau, que era muito novinho. E em 97, 98 já começou a aparecer o Tingo, o Ronaldinho. Você pegou o Ronaldinho lá? Peguei os caras, cara. Caramba, que louco. O Ronaldinho, o que ele fazia, irmão? No treino devia ser um caos pra quem marcava, né? Tá louco. A gente via aquele moleque de 17 anos que ele já fazia com a bola no time reserva. É mesmo? Era coisa de maluco. Vocês já imaginavam que ia ser o que foi? Ah, não tinha como não imaginar. O que ele fazia com a bola na época, eu nunca vi ninguém fazer na minha vida até hoje. É mesmo? Com a idade dele. E ele era simples como ele é? Quem vê o Ronaldinho à distância pensa, esse cara é muito simples. Muito, muito. Pra tu ver, cara, eu conto uma história até hoje pra galera, e quando eu encontro o Ronaldinho, ele vem, me abraça, me beija, me agradece, porque eu deixava o meu carro com ele. Final de semana para ele arrumar namorada. É mesmo? Porque ele não tinha carro, ele era muito pobre. E ele, final de semana, ele e o Tingo, os moleques andavam muito comigo, porque eu sempre fui humilde, tratava bem. Então chegava lá na rodinha, acabava o treino, a gente sentava, contava história. Os moleques sempre gostaram muito de pagode, o Tingo e o Ronaldo. E eu e vou te falar até que é meu irmão, que é o Otacílio também, um volante que jogou no Fluminense, no Corinthians, que é de Campo Grande, meu conterrâneo. Ficava nós quatro conversando muito, muito, muito. Você, Otacílio, Tingo e Ronaldinho. E chegava final de semana, a gente viajava para jogar o Brasileiro. E os moleques chegavam para mim, eles me chamam de Didé até hoje. Porra, Didé, me empresta teu carro aí, porque final de semana eu tenho que arrumar namorado. Sou muito feio, não vou conseguir arrumar. Falei, toma aí, meu irmão, fica com o meu carro. Vai lá. Só tem que chegar no final de semana e me pegar no aeroporto. Eles, não, pode deixar que eu vou te pegar. E os moleques nunca furados. Chegava 7 da noite, os moleques chegavam lá do aeroporto e estavam me esperando, cara. E a pergunta que não quer calar é, eles conseguiam arrumar namorada? Falaram que arrumava muitas namoradas de carro, né? Facilitava muito. Adolescente, praticamente, quase adulto de carro, né? Vectra branco na época, novo, zero. Os moleques faziam uma presença bonita em Porto Alegre. Agora, que legal, né? Mas o legal é que eu encontro o Ronaldinho, e ele conta isso. Lembra disso? Pra todo mundo até hoje. Pode estar a pessoa que for do lado dele e falar, esse aqui foi o primeiro cara que me emprestou o carro, foi o primeiro cara que deixava o carro comigo, eu arrumava minha namorada no início por causa dele, porque ele deixava a chave do carro comigo, porque senão eu tava ferrado. Porra, cara. E depois ele se tornou o Ronaldo que ele se tornou, né? Um dos maiores do mundo. Super humilde, moleque do bem, a família super do bem, a mãe dele convivi com ela, que Deus a tenha também, uma pessoa super do bem, o irmão também. O Assis, né? Assis, pessoa... Assis você deve ter jogado contra. Várias vezes, porque ele jogou no Vasco também, né? Várias vezes. Imagino. E assim, e tem uma história do Renato também, parece que ele teve que escolher, né, entre o Tingo e o Ronaldinho. Tem um lance desse aí, não sei exatamente qual tem uma história lá no Grêmio que o Renato tinha uma grana para receber, né? E aí colocaram o passe do Tinga e o passe do Ronaldinho pro Renato escolher, ele escolheu o do Tinga na época, né? Não que fosse uma escolha ruim, mas porque o Ronaldinho... porque o Ronaldinho é um fenômeno, né, cara? O Ronaldinho Gaúcho é um fenômeno, mas o Tinga também jogou muito e foi campeão por onde passou, né? Jogou na Alemanha, né? No Inter. Pois é. Em várias equipes. É um moleque também super do bem. Queria mandar um grande abraço para tu também, Tinga. Falei com ele semana passada, né? Por conta da tragédia que está tendo lá no Sul, para saber se ele está bem. Ele, graças a Deus, está bem. A família está bem, não aconteceu nada. Ele está na casa dele de praia, mas a casa dele que ele tem na beira do Guaíba
foi tomada pela água e teve um prejuízo lá. Aí você estava até fazendo uma ação bacana, né, para ajudar alguns ex-jogadores, né, André? Então, eu sou presidente do Instituto de Ex-Atleta do Botafogo. Há 3 anos atrás a gente fundou por conta do acidente que teve com o Mendonça, que foi um ídolo nosso. Infelizmente, ele tinha uma doença, né, que era o alcoolismo, da qual ele sofreu um acidente e aí teve um derrame e morreu, né? E aí, depois disso, a gente resolveu fundar um instituto para ajudar os ex-atletas do Botafogo, né? Um instituto sem fins lucrativos, que a gente já toca há 3 anos, que eu sou o presidente, o Afonsinho, nosso ídolo do passado, é o vice-presidente, mas tem conosco lá o Wagner, o Jamir, Sérgio Manuel, o Carlos Roberto, o Afonsinho, tem vários ex-jogadores lá que estão dentro do instituto, da qual a gente faz o trabalho de requalificação e de oportunidade para os ex-atletas, entendeu? O ex-atleta jovem que quer estudar, a gente tem bolsas de faculdade, de escola, de cursos. E a galera mais antiga, a gente ajuda com cesta básica, com suporte psicológico, com fisioterapia, né? Com essas coisas aí que a gente tem que ajudar essa galera aí que precisa muito. Tem que ajudar, com certeza. Até porque a carreira de jogador de futebol é muito curta e o pessoal se ilude que o jogador de futebol fica rico. Quem fica rico são 2%, 1%, se é que é tanto, né? A maioria, quando para de jogar, tem que trabalhar e muito, né, André? Muito. Eu, graças a Deus, eu falo por mim. Eu sempre fui um cara muito centrado. A grana que eu ganhei, eu sempre soube investir em minhas coisas. Então, eu não sou rico, mas tenho uma vida confortável. Eu tenho a minha empresa aqui no centro da cidade. Eu trabalho com troca de tripulante de navio já há 10 anos. Legal. Faço troca de tripulação, né? Hoje eu sou presidente do Instituto Botafogo, mas não tenho salário nenhum. Sem fins lucrativos. É um trabalho social que a gente faz, entendeu? É do coração. De coração, porque eu me coloco sempre no lugar do próximo, né? Agora mesmo estou vindo de uma visita, eu te falei, estou visitando um ex-atleta que está internado. Então, fui lá, me coloquei à disposição do que ele precisar em relação a remédio, a apoio, a gente vai ajudar, que o Instituto Botafogo é para isso. E vamos tocando, que é um trabalho muito legal. Te convido a conhecer um dia lá, vai lá mais de perto, até para passar essa ideia para os outros clubes, né? Acho importante. Eu acho que o Vasco não tem um trabalho desse. Eu acharia que seria muito legal se fizesse. Até porque hoje tem um ex-presidente, tem um presidente do Vasco, que é um ex-atleta, né? De futebol. Foi um super craque, né? O Pedrinho, eu joguei com ele no Vasco também. Eu acho que é um cara super do bem. Com certeza. E eu acho que ele pode fundar um instituto lá e ajudar os ex-atletas também do Vasco. Acho que pode partir como exemplo, né? A atitude de vocês e para vários clubes, né? Não só o Vasco, Flamengo, Fluminense. A galera aqui do Rio, né? Principalmente, mas até do país, quem estiver acompanhando aí, surgiu uma ideia bacana. A maioria dos clubes aqui pensa em montar um master de futebol. Só que chega uma hora que o cara para de jogar, porque chega a idade. Eu mesmo, pouco jogo futebol. É mesmo? Eu tenho problema de joelho. Cara, quase todo mundo da tua geração tem o joelho comprometido, entendeu? Né? Porque, que a gente falou aqui um pouquinho antes, antigamente o treinamento era totalmente diferente. Totalmente, né? Quebrava vocês. Entendeu? Corria, soltava em piso duro, em cimento. Entendeu? Hoje em dia é uma coisa muito bem, né? Focada ali, especializada. Tem até a fisiologia que hoje em dia descobre se o cara vai machucar, não deixa nem o cara jogar, pô. É isso aí. Na nossa época não tinha. Tu falava, pô, tô com dor. O cara achava que tu tava mentindo. Dando migué. E no fundo você tava sentindo mesmo, até estourar, tu tinha que ir. Mas eu acho que é uma puta de uma ideia. Eu falo aqui para os outros clubes aí procurar dar uma seguida lá no nosso instituto. Vou deixar aqui, @Instituto Glorioso. Instituto Glorioso. Para o pessoal dar uma olhada, ver o trabalho que a gente faz. O Atlético Mineiro também tem ano passado fundou. Que legal. O Instituto Galo, que também dá suporte para o ex-atleta. Eu acho que todos os clubes do Brasil... E o social do Botafogo, o clube, né? O associativo, te dá uma salinha lá em general, Dá né? uma salinha muito legal. Já está aqui o convite para você ir lá conhecer e tá aberto lá para você conhecer e ver o trabalho que a gente faz, pois é muito legal, cara. E eu deixo aqui também avisado para quem quiser ajudar, né? O Instituto tem vários botafoguenses aí que são donos de mercado, que são donos de farmácia, seja lá qual for o setor que você for, procure dar uma olhadinha no site do Instituto. A gente tem um site também que é www.institutoglorioso.com.br, que lá você vai ver quanto de pessoa que a gente ajuda, entendeu? E a gente está precisando de ajuda. Quanto mais pessoas, mais botafoguenses chegarem
junto com a gente, mais ex-atletas, a gente ídolos, e a gente vai poder ajudar. Com certeza, tem que ajudar mesmo os ex-atletas, os caras que levaram alegria, né, pro torcedor, né? Vocês são esses caras. O André, e aí você está no Grêmio, com o Filipão, com esse timaço. Revezava com o Roger, jogava um pouquinho, jogava mais? Como é que era? Revezava. O Roger sempre foi um baita no jogador também. Muito. Só que o Roger era muito defensivo. E eu já era um lateral muito ofensivo. Então o Filipão sempre revezava, eu e ele. Dependia precisava do jogo. É. Para vencer, ele me colocava de início de jogo. Precisava no jogo para empatar ou segurar um pouquinho mais, ele me deixava no banco. E precisava ganhar no segundo tempo, ele me colocava. E eu entrava no segundo tempo e resolvia. E era um jogo, né, muito assim, dependia muito dos laterais, porque era muito cruzamento, né? O Arce era foda. O cruzamento do Arce era absurdo, né? Dava aquela alçada na área que tu sabia que ia dar gol. Era um passe, né, cara? Era um passe. O Arce era foda. Você também tinha um cruzamento muito bom. Então o Filipão, ele orientava vocês, ó, vai no fundo, então cruza da intermediária. Como é que era isso? Muito, Xará. Fazia muito trabalho específico para lateral. Eu falo para todo mundo, eu sinto falta disso hoje. Vou falar pelo meu time, pelo Botafogo, que os laterais cruzam muito mal, cruzam muito pouco, né? Eu não sei se eles fazem muito trabalho específico ou não, mas se não fazem, eu acho que tem que fazer. A gente tem uma deficiência muito grande na nossa lateral esquerda e a gente já está sofrendo aí 2 anos, né, com os laterais que a gente tem. E os caras não acertam cruzamento, cara. Eu não sei se treina. Deve ser falta de treino, né, bicho? Entendeu? E aí eu acho que assim, no Brasil são poucos também os laterais que cruzam bem. Você pega aí o Piton no Vasco, o Arana no Atlético Mineiro, e aí você começa a pensar e vai ficando cada vez mais difícil. São os 2 melhores. Vai ficando cada vez mais difícil. O Vinha, que está na reserva do Flamengo, é um bom lateral, também cruza. E acho que é por aí. São os 2 melhores. São mais ou menos os laterais que eu me encaixo, até com o meu perfil, né, do passado. O Arana, um pouco mais, que é um cara que chuta bem de fora da área. Bate bem, bate forte. Chega bastante no fundo, faz gol. Eu tinha mais ou menos as características assim do Arana. Meu pai mesmo fala isso pra mim. Mas eu acho o Piton um ponta do jogador também. O Piton, Queria muito ele no Botafogo. Ele bota aí no Verrete direto. O cruzamento é perfeito. Queria muito no Botafogo. Ele é bom defensivamente, excelente ofensivamente. Eu acho ele muito bom jogador. Até hoje eu não entendo como é que o Corinthians liberou o Piton na época para ficar com o Bidu. Todo o respeito ao Bidu, que é um bom jogador, mas o Piton é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Mas eu acho que falta essa parte específica para laterais para poder cruzar melhor, né? Acho que devido, não sei também a dinâmica de jogo hoje, dinâmica de treinamento, mas se hoje eu jogo, eu ia chegar para o meu treinador e falar, ó, deixa um pouquinho mais descansado aqui que eu preciso treinar específico. Acho que treina tanto físico que bate pouca falta, bate pouco escanteio, assim, muito cru. Treina muito pouco a bola parada. Eu também acho. Tu vê que mais ou menos todos os clubes hoje jogam da mesma maneira. Tudo igual. Tem 3 caras na frente, um de cada lado, um centralizado, os de cada lado ajudam o lateral a marcar. É isso aí. Chegam cansados no ataque, praticamente. É isso aí. Eu vejo jogo do Vasco, me dá pena do Verrete, cara. O Verrete sofre. Cara, é balão lá pra frente, o cara se vira aí, meu irmão, pra tu segurar a bola. Ele luta. Pra alguém encostar nele é uma luta, meu irmão. Aquilo ali ele é um herói, é um guerreiro. Meu. Ele é um herói, realmente. Você contou história com o Ronaldinho. Tem história com o Filipão também? História bacana com o Filipão? Ou com mais alguém no Grêmio? Cara, o Filipão, que eu posso te falar do Filipão? Que ele sempre foi um pai, né? Não à toa veio a família escolar na seleção depois. Ele sempre foi um cara que abraçou muito o atleta, sempre teve muito do lado do atleta, né? Se tinha que brigar com a diretoria, com o atleta, ele sempre brigava com a diretoria e nunca com o atleta. Porque ele é malandro, ele sabia que quem resolvia para ele dentro do campo era a gente. Lógico. Então ele tinha que ter a gente do lado dele para poder ter as conquistas, né, que ele teve. Mas ele sempre foi um cara que blindou muita gente. Não vou citar nomes aqui, mas vários ex-atletas na época lá que chegavam virado da noite, ele pegava e deixava o cara no DM. Meu filho, vai descansar. Dizia que estava... Eu preciso... fala que tu tá sentindo dor no joelho, que tu tá machucado. Eu preciso de você no domingo. No domingo tu tem que resolver para mim, mas se tu não resolver, tu tá fudido. É isso. Vai lá, descansa. Tu chegou aqui com bafo de cerveja, com bafo de cachaça. Tô falando de mim não, hein, galera, que eu não bebo até hoje. Tô falando de ex-atletas. Nem uma cervejinha? Nunca gostei. É mesmo? Mas ele pegava a galera, botava para descansar, para ficar no DM, mas chegava domingo e os caras resolviam. Se não resolvesse, realmente complicava, né? Mas eu nunca vi ninguém resolver, os caras resolviam. É. Os caras comparavam a briga dele também, que o Filipão era um cara espetacular.
Treinador é aquela parada, né? Assim, eu vejo muito... Obviamente não joguei, mas eu vejo muito conversando com a galera da tua época e até mais recente, que quando você não gosta do treinador, quando o elenco não gosta do treinador, dificilmente vai dar certo. Porque ninguém corre pelo cara, né? Não vai se matar pelo cara. Você vai jogar com vontade, com disposição, mas, pô, você vai... Em alguns momentos você vai pensar, pô, esse cara aqui, sei lá, não é bom para o ambiente. Eu de fora eu cito um exemplo. A gente teve um problema com o Bruno Lage, né? Uhum. Eu acho que ali aconteceu uma coisa muito séria. Eu acho também. Porque os caras botaram o pé no freio e não jogaram, irmão. Também acho. E isso muito também por conta daquela declaração totalmente infeliz depois do jogo com o Flamengo, né? Que ele coloca o cargo à disposição e fica. Botou o cargo à disposição, tá fora, irmão. E acho até que faltou da parte da diretoria do Botafogo, da SAF do Botafogo, um pulso ali firme, ó, tá botando o cargo à disposição, então você não quer ficar não. Tchau, um abraço. Tinha resolvido antes. Ele colocou o nosso artilheiro no banco, né? Não lembro qual o jogo que foi, ele colocou o Tiquinho no banco. O Tiquinho entrou no segundo tempo e fez o gol, nossa. Cara, eu acho que o Botafogo perdeu para ele mesmo, né? Esse campeonato brasileiro. Mas aí, o que rola que você sai do Grêmio? Ainda é a questão da lei do passe? O Grêmio também te coloca para vender? Não, o Grêmio eu já estava lá. Já tinha conquistado o Brasileiro, Copa do Brasil, né? E aí, depois de um certo tempo num clube, fica o desgaste ali, né? Você quer procurar novos ares. E pintou a oportunidade de eu ir para Ponte Preta. Na época eu já tinha empresário. Era o mesmo empresário do Ailton, que jogou no Fluminense, que hoje trabalha no Fluminense, que é muito meu amigo. E aí ele falou que a Ponte Preta precisava no lateral esquerdo. E eu me coloquei à disposição, conversei com o presidente, ele falou, não, tá bom, a gente vai te prestar. E aí colocaram o meu passe, não querendo emprestar, colocaram o meu passe lá no alto na época. Isso foi 3 milhões na época. Não querendo vender, né? Só emprestar. Só que eu fui para Ponte Preta, fui o segundo melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Um timaço meu da Ponte, que eu vou até te falar aqui, era o Edinho. Edinho, filho do Rei? Filho do Rei. Daniel, que depois jogou no Corinthians, foi campeão mundial aí no Palmeiras. Fábio Luciano. Ronaldão e eu. Caraca, que defesa. Fabinho Mineiro. Fabinho que jogou no Flamengo? Flamengo, Fluminense, Inter, que hoje trabalha no Flamengo. Sim. Né, na departamento de scout, se eu não me engano. Isso. O Mineiro... Acho que foi pro Corinthians até o Fabinho, se não estiver enganado. O Mineiro... Mineiro, São Paulo, campeão do mundo. Fez gol no título lá mundial. Aí tinha 2 meias, que era o Dionísio, que depois jogou no Vitória, e o Wander, que jogou no Cruzeiro. Sei quem são. E na frente, Luiz Fabiano e Regis Pitbull. Pô, Pitbull que jogou no Vasco depois. Jogou no Vasco e o Luiz Fabiano começando, que jogou pra cacete. Ali foi o início dele na Ponte. Então, meu time da Ponte era muito bom, cara. Era um time muito bom, né? Muito realmente. Bom. Até por isso que você aceitou isso, você imaginava que dava para fazer coisas boas? Eu imaginei que ali teria uma projeção boa e eu fui, graças a Deus, eu fui muito bem. Fui o segundo melhor lateral do campeonato. Isso em 97? Em 98. 98. Que eu joguei no Grêmio você 96, 97, meio de 98 eu vou para a Ponte emprestado para jogar o Brasileiro. Só que chegou em dezembro, a Ponte me comprou. Até hoje eu sou o jogador mais caro que a Ponte Preta comprou, até hoje. É mesmo? Caraca. O presidente, que na época era o Sérgio Carnielli, que ele é um dos maiores produtores de armação de óculos da América Latina. O cara é bilionário. Ele comprou o meu passe com o dinheiro dele, velho. Que isso. Achei que pudesse ter sido com o dinheiro da venda do Luiz Fabiano. Não, o Luiz Fabiano foi vendido depois. Foi depois da pro São Paulo. Não, na verdade foi pro Renner da França. E daí depois que ele vem pro São Paulo, é verdade. O Wander e o Luiz Fabiano foram vendidos por Renner da França. E aí eles foram embora depois que ele voltou pro São Paulo. E aí você vai pra Ponte, aí fica lá... na Ponte 98, 99, 2000. 99, infelizmente, eu tive um problema no joelho. Sofri num jogo lá um acidente, rompi ligamento cruzado, que é o pior... a pior lesão, né? Demora uns 8, 9 meses. Que um atleta pode ter no joelho é esse, mas infelizmente eu tive. Tive uma baita recuperação, um apoio do clube, né? E eu me recuperei bem. Tanto que eu volto no início de 2000 no Campeonato Paulista pela Ponte, jogo 4 jogos e sou vendido para o Atlético Mineiro. Caraca. Aí vou para o Atlético Mineiro. E aí, quem o treinador é que tá lá? Era o Márcio, um que tinha um cabelo lisinho assim para trás. Putz. Daqui a pouco eu vou lembrar. Eu vou dar um Google aqui. Vai falando aí, como é que é a história? E aí eu vou para o Atlético Mineiro para ser titular com Mancini, Caçapa, Veloso, Guilherme, Marques. Era um timaço, velho.
Marques e Guilherme o Atlético vai pra final esse ano. Gilberto Silva. 2000 não, 99 que o Galo vai pra final. Gilberto Silva, volante, Mancini. E aí eu jogo no Atlético 4 meses, sou campeão mineiro, né? Antigão, Campeonato Mineiro. E aí o Eurico foi lá me perturbar e me trazer pro Vasco. Eu vim pro Vasco. Pro teu clube aí do coração, né? Márcio Araújo, o nome? Márcio Araújo, isso aí. Márcio Araújo. Ele era pastor até. Isso. Ali eu dei um Google rápido. E aí depois do Márcio Araújo, acho que depois de alguns jogos, ele foi mandado embora e veio o Carlos Alberto Parreira, que eu trabalhei também no Atlético. Aí fico 4 meses no Atlético, sou campeão mineiro. E aí eu venho pro Vasco da Gama para aquele timaço, né? Pô, você vem para um Vasco que, pô... Não era um time, tinha 40 jogadores de nível que poderia ser titular em qualquer time do Brasil. E pelo menos uns 15, 16 com passagem pela seleção brasileira. Ou mais. Tá louco, que grupo era aquele? Nunca participei do grupo tão forte de jogadores que nem aquele ali. Cara, pra tu ter ideia, eu acho que é o ano que o Felipe é emprestado pro Palmeiras, ele volta no final do ano, sei lá. Mas assim, o Vasco ele tinha 2, 3 times e quem veio aqui, o Mauro contou aqui, Mauro Galvão, que quando saía a relação, era uma correria pro vestiário para saber quem estava relacionado, quem não estava, de tanta gente boa que tinha. Era verdade. Nunca dava para saber exatamente quem estava, quem não estava. Era verdade. Eu te falo assim, pela minha posição, o Felipe não estava mais jogando de lateral, né? Tava no meio já. Já estava no meio, mas tinha eu, Gilberto, Jorginho Paulista, que depois acabou que o Jorginho foi o titular. Mas tu pega aí 3 jogadores de nível, né? Série A, sim, que eram titulares em qualquer time do Brasil. Aí Gilberto, seleção brasileira. Entendeu? E eu campeão brasileiro no Grêmio, campeão brasileiro no Botafogo e era o segundo reserva, às vezes nem no banco eu ia. Olha só, cara. Era um timaço, Juninho, os 2 Juninho, Pernambucano e Paulista. Euler, Romário. NASA, Euler, Romário, Viola no banco. Luizinho mal jogava, Luizinho mal jogava, não tinha oportunidade. Aí a zaga tinha Júnior Baiano, tinha Mauro Galvão, tinha Odivan. Torres, que estava aqui também. Veio aqui também. Entendeu? Tinha essa galera pra tu ver. Muita gente boa, cara. Entendeu? Caraca, o Elton no gol, o Elton pegava muito. O Elton e o nosso Fábio, que tá no Fluminense. Fábio era o reserva do Elton. Novinho, que tá jogando aí até hoje. É mesmo. E a galera ali era brava também, porque a gente ficou um tempo sem receber, cara, também. O Vasco já estava começando a ter problemas financeiros, né? Asfixia financeira na época, por conta da Globo, entre aspas da Globo, né? A briga do Eurico com a Globo, né? Mas a galera também não deixou a peteca cair, cara. Tanto que a gente ganhou vários campeonatos ali, né? Vocês ganharam o brasileiro, que era João Avelange, né? E a Mercosul. Que a Mercosul é a maior virada da história do futebol, na minha opinião. Não tem nada igual. É verdade. Mas você não chegou a estar relacionado nesse jogo, não? Na Mercosul, não, porque eu tinha jogado pelo Atlético. Você não jogava Mercosul. Meu último jogo no Atlético foi contra o São Lourenço, da Argentina, da qual a gente ganhou de 2-1 no Mineirão e eu fiz o segundo gol. E aí eu não fui inscrito no Vasco. Porra, que pena, hein? Que porra. Mas saí na foto lá, tá lá em casa guardado o quadro. O que importa é que fazia parte do elenco. E da João Avelange também. Na João Avelange você jogou? Joguei alguns jogos, E como é que era pra você, tão identificado com o Botafogo? Essa tatuagem tu não tinha ainda, senão tu não jogava. Não tinha. Apesar do Vasco e Botafogo não ter essa rivalidade assim... Tão grande como o Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense. Mas assim, como é que foi jogar no Vasco, que era um rival do Botafogo, um clube que você foi criado? Pra mim foi tranquilo. Eu acho que seria pior se eu tivesse jogado no nosso, vou falar nosso porque você é vascaíno e é botafoguense, no nosso maior rival, né? Sim. Vascaíno, eu não tive muito problema, porque tenho familiares, tios que são vascaíno, então sempre tive um carinho também muito grande pelo Vasco, né? A minha esposa, a Lorane, é vascaína, o meu filho, Pedro, é vascaíno. Teu filho é vascaíno? Um é vascaíno, o outro é botafoguense. Que legal. E eu tô tentando converter ele. O vascaíno é o mais velho ou mais novo? O botafoguense é o mais velho e o mais novo é vascaíno. Porque foi pro lado da mãe. Tá, entendi. Mas é o segundo time dos dois, é Botafogo, vão para estádio comigo, direto também, entendeu? Torcem, bota a camisa do Botafogo e vamos juntos sempre. Que maneiro. E o que você lembra assim mais assim que vem mais à tua memória quando tu lembra de Vasco assim? Como é que era o ambiente, o clima? A gente brincou um pouquinho aqui da rixa do Edmundo com o Romário, mas depois o Edmundo sai, fica só o Romário. Como é que era o ambiente? O ambiente era muito bom, cara. Assim, eu fiz grandes amigos que eu carrego até hoje na minha vida, né? O Júnior Baiano mesmo é um cara que eu conheci no Vasco. Eu tinha jogado com o irmão dele, com o Jorginho, no Grêmio, que foi um zagueiro que jogou na Portuguesa. Sei.
E aí o Júnior Baiano é um irmão, é um cara que eu fiz amizade no Vasco e convivo com ele até hoje. Tem um amigo lá de Campo Grande também, que é o Fabrício Carvalho. O Fabrício veio aqui também. Que é um campeão da volante, Libertadores né, no Vasco. na época. Meu parceiro também, que eu convivi e convivo até hoje, né? Que é de Campo Grande, conheci lá no Vasco. O Baiano, mas quem? O Romário, que sempre que eu encontro a gente se dá super bem, entendeu? A galera, o Viola, todo mundo que eu joguei lá me deu super bem. O Juninho Paulista, que às vezes encontra no aeroporto também, é um cara super maneiro. E como é que era com o Eurico? Como é que era a relação com o Eurico? Eu sempre pergunto para todo mundo que jogou no Vasco como é que era com o Eurico, porque sempre tem uma história. Cara, o Eurico era Vasco sempre em primeiro lugar, né? Depois ele pensava nas outras coisas. Assim, foi um momento muito difícil financeiro pra gente, entendeu? Porque a gente ficou muito tempo sem receber. E você não podia cobrar ele, não. Se tu cobrasse ele, né, meu irmão? Na época ele mandava te botar para trás separado. Era meio complicado. Tanto que depois que saiu a Lei Pelé, a galera, a maioria, pegou passe, né? Porque estava muito tempo sem receber. E um dos primeiros foi o Juninho Pernambucano, né? Que conseguiu pegar o passe e foi até pro Lyon, no qual se sagrou lá 9 ou 10 vezes campeão. 7 vezes campeão 7 francês. vezes? Então. Seguido. E aí a galera aproveitou na época também, pegou o passe e cada um seguiu o seu caminho. Mas assim, eu não tenho o que falar mal dele. Tudo que ele combinou comigo, ele sempre cumpriu. Se não cumpriu em pagar, porque não tinha condições, entendeu? Que depois eu recebi, mas sempre foi um cara que sempre esteve pensando sempre na gente. Isso é bom. E vestiário, como é que era com ele? Ele aparecia, já não aparecia tanto, como é que era? Aparecia bastante em vestiário, e tem um episódio do Oswaldo, né? Você estava presente? Eu estava presente, foi uma coisa que me marcou muito. Até hoje, sempre que eu falo de Vasco, vestiário, é um episódio que me marcou muito, foi um negócio muito chato. E como é que foi exatamente? Você que viveu? Cara, o Oswaldo tinha marcado um treinamento, né? Na semana, se eu não me engano, na segunda ia ser folga, ou ia ter treino só à tarde, e aí como empatou o jogo, eu acho. 2-2, né? Ele queria que o treinamento, ele chegou puto no vestiário, ele queria que o treinamento fosse na parte da manhã. E aí o Oswaldo falou que já estava colocado na louça que o treino era da tarde, ou ia ser na terça, eu não lembro agora exatamente. Ele falou que quem mandava no Vasco era ele, que o Oswaldo podia pegar as malas dele e a mochila e ir embora. E você presenciou isso? No meu lado, assim, cara. Só que eu não tinha força, eu não tinha história no Vasco para brigar. Claro. Se é no Botafogo o campeão, é outra coisa. No Vasco eu não tinha história. Sim. Eu acho que a galera que já tinha história no Vasco, eu sinto que, infelizmente, não brigaram pelo Oswaldo. Porque eu acho que se eu tivesse a moral que os caras, não vou citar nome aqui, que tinham no Vasco na época, eles tinham que ter brigado pelo Oswaldo. Porque o cara chorou, foi humilhado, cara. O Oswaldo chorou? Foi muito triste. É mesmo? Muito triste, muito triste. Uma das piores cenas que eu já vi no meio do futebol até hoje. Porque assim, o Oswaldo, eu acho que o Vasco seria campeão do mesmo jeito, das duas competições com o Oswaldo lá, né? Não sei se ia mudar. Apesar do Joel ser um baita treinador, multicampeão, vocês já estavam ali encaixados, né? Já. Ele batia campeão de qualquer jeito. O time do Vasco era muito bom. Caramba, eu não sabia que tinha... Eu sabia da história, mas não sabia que ele tinha sido humilhado, que tinha chorado. Eu achei que tinha sido algo mais simples, assim, sai, tá fora. Não. Sai gritando. É até ruim falar, porque o doutor Eurico hoje não se encontra também. Sim, nós não podemos nem se defender, né? Mas foi uma coisa muito chata. Que eu nunca nem vi em outro clube, nunca convivi com isso. E a chegada do Joel, como é que foi para vocês? Cara, pra mim não foi muito bom, porque com ele eu não joguei. Não jogou mais? Com ele eu não joguei. Então, pra mim, não tive uma experiência muito boa. Mas é um cara que eu respeito, é multicampeão em várias equipes aí, né? Carioca. Vida que seguiu depois. E você seguiu mais um pouquinho no Vasco, né? Fiquei ali mais um ano de 2001, né? 2001 já era praticamente o Vasco mudando completamente seu time. O Carioca. E aí, em 2001, no Brasileiro, eu volto pra Ponte. Aí joguei o Campeonato Brasileiro na Ponte novamente, emprestado. Aí acabou em dezembro na Ponte, eu voltei pro Vasco novamente. Aí fiz um acerto lá com o doutor Eurico, o pessoal com o Isaías, Chinoco na época. Peguei meu passe e fui seguir minha carreira. E aí a volta pra Ponte, como é que foi? Foi muito bom. Lá eu sou ídolo até hoje. O pessoal lá você se deu muito bem, né? Eu sou considerado, se não o primeiro, o segundo melhor lateral da história. Isso é muito bom. Tem um carinho do torcedor. Você já vai em Campinas, está bem, está em casa. Eu vou às vezes porque eu faço infiltração de ácido
hialurônico, com o PRP, com o médico da Ponte, que é o médico da Ponte até hoje. Ele tem uma clínica, o doutor André, queria mandar um abraço também, doutor André, parceiro. Mais um André. Meu xará. Ele tem uma clínica americana. E às vezes eu vou lá fazer, porque é muito difícil fazer aqui no Rio esse tratamento que ele faz. Aí você tem a E é confiança. o conhecido de pegar um jogador. Doutor, quando que a Ponte joga? Dia tal, joga em casa. Então eu vou aproveitar, vou fazer meu negócio no joelho e vou ver um jogo. Legal. E aí eu chego lá para ver o jogo do lado de fora. Eu sou, mesmo depois de 20 e poucos anos, a galera reconhece, eu sou muito bem recebido, tem um carinho Bacana. de tirar foto, é muito legal. Eu joguei muito lá, Xará. Você jogou uns bons anos lá, né? Não, eu joguei muita bola Muita mesmo. bola também, né? Dentro do campo, eu joguei muita bola. Então a galera tem um carinho muito grande por mim. E lá não é fácil de jogar, cara. É o time que você mais jogou em números assim ou não? Ou o Botafogo é mais? Eu acho que o Botafogo é mais. Mas não deve ser por muito também, né? Você jogou bastante tempo lá. Não. Mas lá eu joguei muitos jogos. Mas no Botafogo eu joguei mais. Entendi. Mas lá não é equipe muito fácil de jogar, que eu digo em relação à pressão. Sim. As pessoas falam Ponte Preta, mas a torcida lá, meu irmão, é uma Campinas cobrança. é rachada em verde e branco e preto, né? É uma cobrança, para você ver, é uma cobrança que dos anos que eu passei na Ponte, não em cima de mim, de alguns jogadores da equipe, quando não ganhava, tinha as vitórias, que eu nunca passei em outras equipes, nem no Botafogo, nem no Grêmio, nem no Vasco, nem no Atlético Mineiro. Apesar de ser local, é uma cobrança pesada, né? De não ser uma equipe tão grande que nem essas que eu citei. Sim. Mas aí a cobrança lá é muito grande, cara. E Ponte Preta e Guarani é realmente assim, absurdo? É uma loucura. É uma semana a cidade para, são estádios bem próximos. Já fui nos dois. Né? Então, no dia do derby, que a gente chama lá, a polícia fecha a cidade, é rodoviária. É perigoso até. Os caras são muito violentos, até demais. E a ponte fica no estádio no alto, o Moisés Lucarelli, e o Guarani, o Brinco de Ouro, é embaixo. Então, a galera desce ali, o ônibus desce, mas, cara, é uma loucura. Eu nunca vi aquilo ali também, não. Caraca, e dentro de campo, você ganhou mais ou perdeu mais o clássico? Eu acho que eu joguei 6 jogos, tive 4 vitórias, um empate e uma derrota. Então é um bom retrospecto. E é um jogo totalmente diferente, entendeu? Porque é muito pegado, né? É que nem você jogar contra o Flamengo. É a mesma coisa? Flamengo, Vasco, equivale à mesma coisa? É um Grêmio Inter, entendeu? É uma rivalidade muito grande. Você jogou clássicos assim, eu acho que os clássicos mais puxados do Brasil, pra mim, você jogou. Eu acho Palmeiras e Corinthians puxado também, mas Flamengo e Vasco, Botafogo e Flamengo também, mas Grêmio e Inter, Ponte Preta e Guarani são muito pesados, né? Atlético e Cruzeiro. Atlético e Cruzeiro você jogou também. Que é mais um lugar que a cidade é dividida. Belo Horizonte é dividida também. Tem o América, mas numa proporção bem menor. E qual é o clássico pra você é o maior clássico desses aí? Cara, pra mim sempre jogar contra o Flamengo, ganhar deles é sempre bom, né? Não tem comparação pra mim. Ainda mais pelo Botafogo, imagina. Em 95 a gente ganhou de 3-1. É o jogo em Fortaleza, né? Era pra ser 7, entendeu? O Paulo Autuori mesmo fala isso nas entrevistas dele. Que a gente dominou o Flamengo de uma maneira que os caras com o melhor ataque do mundo, o Romário sabe de mundo. Mas o time do Flamengo naquele ano não se encaixou. O técnico já era o Apolinho? Era o Apolinho. Eu acho que sim. Era o Apolinho, sim. E aí a gente fez um baita de jogo, ganhou de 3-1 e foi uma festa. É um jogo à parte, né, Xará? Sim, sim. Entendeu? Eu acho que Botafogo e Flamengo, Vasco e Flamengo são clássicos à parte mesmo. O Eurico dizia que era melhor ganhar do Flamengo do que ganhar um campeonato, às vezes, né? É isso aí. Ele falou várias vezes com a gente lá também isso. Falava isso pra vocês? Falava. É campeonato à parte. Ganhou do Flamengo, o bicho não é nem dobrado, é triplicado. Caraca. Que loucura, né, cara? A rivalidade muito grande. Eu acho que são... E assim, cansei de ver minha época de arquibancada. Aí é um pouquinho a tua época de jogador. Comecei a trabalhar em 2004. Antes disso, cara, jogos Vasco e Flamengo cheio de botafoguense na arquibancada e Flamengo e Botafogo cheio de vascaíno, até porque tem torcidas organizadas que são aliadas. Então, assim, é um clássico... Eu acho que o Botafogo é o clássico mais tranquilo do Brasil, cara. É verdade. Temos, assim, de paz, assim, sem briga. Eu vou de boa, vou com minha família, vai todo mundo tranquilo. Tiver que, às vezes, até, assim, eu vou de trem... Entendeu? Às vezes eu vou com a galera no trem fazendo uma bagunça. Não tem briga. Eu pego, vou de boa. Mas, cara, a torcida do Flamengo tem uns caras que só vão no jogo para brigar. Eu acho que todas têm. Eu não vou ser injusto aqui dizer que é só o Flamengo, não é. Todas têm. É verdade, é verdade. Acho que a gente não pode... É verdade. Generalizar. Isso, eu acho que
todas as torcidas têm os seus problemas. Mas realmente a rivalidade com o Flamengo ela é maior, até porque o Flamengo tem uma torcida gigante, né? Então acaba sendo um pouquinho maior. Eu cito um pouco o Flamengo porque eu já passei sufoco no trem por conta de torcida do Flamengo. É mesmo? Indo pro jogo? De não ser jogo contra o Flamengo. É? Dos caras marcarem encontro com torcida organizada. E aí na estação de Senador Camará e Santíssimo, os caras estão esperando a torcida do Botafogo. E a gente que estava ali dentro com família, com criança... Não tinha nada a ver. Passa sufoco, irmão. E aí eu coloquei na minha cabeça que não vou mais em jogo. Já tem uns 5 anos que eu não vou mais clássico Botafogo-Flamengo no Maracanã. Não vou mais. No Engenhão até vou, porque a nossa casa é mais tranquila. Sim. Mas Maracanã eu não vou. E até porque hoje em dia tá 90-10. Eu sou tatuado também, né, cara? Pra você é mais difícil. E você, você é tatuado, você foi um campeão brasileiro pelo Botafogo. Os caras, eles certamente, se te identificarem, vão saber quem é você, né? Entendeu? Eu fico com bastante medo. Então, Sim. eu procuro evitar. Quando eu jogo no Engenhão, eu vou. Mas no Maracanã, eu não vou. Ô, André, a gente está entrando aqui na reta final do papo. Queria te fazer umas perguntas mais rápidas para você responder meio que de bate-pronto. Quem foi o melhor cara que você teve ao seu lado jogando? Ronaldinho Gaúcho. Fácil, né, essa? O melhor treinador? Paulo Tuori. Paulo Tuori. O melhor time que você jogou? O Botafogo de 95. Melhor do que o Vasco de 2000? Porque no Vasco eu não fui titular, né? O grupo era muito mais forte. Sim. Mas o time, assim, eu fui titular no Botafogo todos os jogos. Os jogos que eu não joguei foi por causa de lesão ou cartão. Então, o Botafogo de 95 para mim foi o melhor. Um arrependimento que você tenha? Não tem arrependimento, cara. Não? Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado o dom de jogar futebol e ter jogado em tantos clubes grandes que eu joguei. E agora uma pergunta que eu até passei batido. Que ano você parou de jogar? Parei de jogar em 2005. Depois da Ponte você foi para outro lugar ainda? Sim, depois da Ponte, em 2002, eu joguei no Figueirense. Fui campeão catarinense, né? Lá no Scarpelli. No Scarpelli. Joguei o Campeonato Brasileiro lá também. Em 2003, eu fui para o Clube do Remo. Uhum. Então jogou Remo e Paysandu também. Joguei Remo e Paysandu também, que é uma loucura, no Mangueirão. E o Remo, na época, jogava a Série B do Brasileiro. Jogamos contra o Botafogo aqui no Carlos Martins. Jogamos contra o Palmeiras, que estava também na Série B. Foi um campeonato muito legal. A gente fez um campeonato muito bom também. E o Campeonato Paraense eu fiz gol nas 2 jogos da final. Pô, contra o Paysandu. Como lateral. Foi contra a Tuna Lusa. Foi contra a Tuna, não foi nem contra o Paysandu. Fiz gol. E aí, em 2004, eu já estava sentindo muitas dores no joelho. O joelho que te fez parar. Joguei o Carioca no América, né? A gente fez um baita de um campeonato também. Fiz gol no Flamengo. Tava de 10 já. Gol no Flamengo é ótimo. Já não tava mais de lateral, que já não aguentava mais correr tanto. Foi o teu único gol contra o Flamengo ou teve outros? Na base, teve vários. No profissional? Mas no profissional foi o único. Então é por isso que marcou. Você falou, fiz gol no Flamengo, já pensei logo, marcou. Marcante. E aí, em 2005, eu tentei jogar o Carioca pelo Duque de Caxias, mas já não estava aguentando mais. Aí eu pedi para parar e fui estudar. Hoje eu sou formado em Educação Física. Isso é bom. Fiz faculdade, sou formado. Mas você exerce Educação Física? Não exerço, tentei exercer, mas é uma profissão muito bonita, ser professor no Brasil, mas é muito mal remunerado. Muito mal remunerado. Entendeu? Com certeza. E aí, para você sustentar a família, tem que trabalhar 24 horas. E não pensou em ser técnico, não? Ficar no futebol? Tentei, trabalhei um tempo como auxiliar do Valdir Bigode, também, que é meu parceiro, meu amigo, queria mandar um abraço. Também é da tua área, né? Lá de Campo Grande, tem um CT lá maravilhoso, lá em Campo Grande. E eu trabalhei muito tempo com o Júnior Baiano também, fui auxiliar dele. Só que os clubes que a gente trabalhou não pagavam, cara. Aí desanimei. Aí não dá, né? Fomos para Goiás ficar 5 meses. Aí tu trabalha, recebe 1. Aí vai no outro ano, trabalha em Minas, mais um time, tu recebe, não recebe. Aí eu falei, pô, Baiano, para mim não dá mais não, chega. É uma carreira muito difícil, treinador, né? E aí montei minha empresa, graças a Deus, ela tá caminha de vento em popa. E aí eu tô muito feliz. Maravilha, irmão. Deixa teu recado então para essa câmera aqui, para a galera que assistiu a gente aí. Fala o que tu quiser. Primeiramente, queria te agradecer. Pô, que isso, a honra foi minha. Pela oportunidade. A honra foi minha. Tá bom? Prazer te conhecer. Já aqui tá falando sobre futebol, né? Futebol da antiga, mais gostoso ainda. Pô, muito mais, raiz. E aí, frisar novamente em relação ao Instituto lá, que eu sou o presidente, para a galera seguir. @Instituto Glorioso, é um instituto voltado a ajudar os ex-atletas do Botafogo. E o legal é que não é só futebol, ex-atleta do basquete, da natação, também? do atletismo, Entendi. entendeu? Do polo aquático, de todas as modalidades
que foram atletas do Botafogo. E você que está nos vendo, que foi um ex-atleta do Botafogo, pode me procurar também, né? Vai no meu Instagram, que é @andresilva.6, né? Deixa uma mensagem lá para a gente, que a gente vai entrar em contato, vai ver qual é a sua necessidade e a gente vai procurar ajudar. A gente não vai dar o peixe pro cara, a gente vai dar a vara para ele pescar. É, né? Isso, mas é isso que é. E é isso que a melhor ajuda é essa. Que o cara tem que estar consciente quando for nos procurar e saber. Mas é um trabalho muito bonito, muito legal, e eu conto com vocês lá e tá aqui mais uma vez. Vou lá convite, conhecer, vamos com lá certeza. Conhecer. Botafogo bate campeão esse ano, André Silva? Estou muito confiante. Eu acho que a torcida também, né? O bate-papo que a gente tem ali em volta do estádio, com o torcedor. O nosso grupo hoje do Botafogo, eu acho que é muito mais forte do que... A gente tem banco hoje, coisa que a gente não tinha no passado. E o Júnior Santos esse ano tá um negócio absurdo. Né? A gente tem o Júnior Santos, a gente tem o Jefinho, a gente tem o... Luiz Henrique, entendeu? Que eu acho que até um deles ali, o Luiz Henrique, ou o Jefinho, principalmente, que não está num momento muito bom, tem que ficar no banco para entrar no segundo tempo, mas isso aí a gente tem treinador. E é bom o treinador. Ele que escolhe, né? Um cara que já deu a cara dele, né? No time, então eu acho que esse ano a gente está mais forte, a gente vai brigar pelo título. Maravilha. André Silva, obrigado pela resenha. Valeu, meu irmão. Prazerzão, cara. E se cuida e boa sorte aí no Instituto. Obrigadão. Valeu mesmo. Um abraço a todos aí, em especial a torcida do Botafogo. É isso, tá? O cara tá tatuado, tem que ser a torcida do Botafogo, olha lá, tá ali. Galera, obrigado, se inscrevam, vamos ativar o sininho das notificações, deixar o like na transmissão, vamos que vamos, semana que vem tem mais. Grande abraço, fica atento aos cortes, hein? Aqui no Decola, Estúdios Decola, no centro do Rio, mais especificamente na Lapa, Decola com 2 L's, _oficial, você acha no Instagram. Valeu? Um abraço.